A paz de Deus, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus, espero que vocês também estejam. Hoje eu vim contar aqui um testemunho para alegrar o coração de vocês, para dar ânimo e fé àqueles que estão pensando em desistir ou achando que o divórcio é o fim. Esse testemunho é da nossa querida amiga Daniela e ela teve o casamento restaurado, inclusive, depois do divórcio, e teve o divórcio anulado. Isso é obra realmente para quem crê, porque aos homens parecia impossível, mas Deus foi lá e realmente dispensou o milagre na vida dela. Eu vou gravar aqui em áudio porque ela mandou em texto, inclusive quem quiser ler já está lá no blog, é www.restaurarcasamentos.blogspot.com. Ela diz assim: venho hoje contar meu testemunho a fim de fortalecer a fé e a esperança das pessoas que passam pelo mesmo deserto que passei. Eu era casada há 18 anos, 8 anos de namoro, começamos a namorar ainda adolescentes. Sempre nos demos muito bem e acreditava que envelheceríamos juntos. Tivemos um casal de filhos e conquistamos muitas coisas durante esses anos. Porém, no segundo ano da pandemia, sem motivo, pois não havia perdido amigos ou familiares, nem emprego, comecei a ficar nervosa, triste e ansiosa. Para mim, nada estava bom. Meu marido conversava comigo, dizia que a vida era uma guerra e que eu não podia ficar reclamando. Tinha que ser grata, porém, aquela tristeza e angústia em mim não mudava. Em setembro de 2021, ele começou a questionar se eu o amava. Dizia que ele não estava feliz. Eu respondia que amar não era só dizer eu te amo, que isso era mostrando no dia a dia com o cuidado. A situação só foi piorando até que em agosto de 2022 ele começou a ficar calado, isolado. Não saía mais de casa, nem comigo, nem com os filhos. Vivia apartado de todos, mergulhado no trabalho. A situação me incomodava muito, mas ele não conversava sobre o assunto. E quando eu questionava, ou ficava quieto, ou falava que só agora que eu tinha enxergado tudo que ele falava a meu respeito e que era tarde demais. Também culpava muito a minha família sobre o que sentia, com certa razão, pois meus pais, durante todos esses anos, muito mais nos criticaram do que nos apoiaram. E com frequência faziam comentários maldosos ou desnecessários sobre meu esposo para outras pessoas de convívio comum. E isso sempre chegava aos ouvidos dele e eu nunca me posicionei a respeito. Em novembro de 2022, ele continuava na mesma situação, calado, distante, frio. Mais uma vez conversei e ele disse que não me amava mais. Aí eu disse que se fosse assim, então era melhor cada um seguir o seu caminho. Essa foi a primeira vez que saiu de casa e foi na véspera do nosso aniversário de 19 anos de casamento. Nessa época, já estava orando fervorosamente pela restauração. Ele saiu e voltou 4 vezes entre novembro de 2022 e abril de 2023. Nessas separações, sofri demais. Não tirava meu esposo da cabeça, orava várias vezes ao dia, não acreditava no que estava acontecendo. Para mim, aquela situação não podia ser vontade de Deus, tendo em vista o bom relacionamento que sempre tivemos. Nessas idas e vindas, meus filhos fizeram aniversário sem o pai em casa, que foi muito triste para mim e para as crianças. Em abril, chegamos a ir à advogada para dar entrada no divórcio, mas nessa fase, em minhas orações, já não pedia restauração, mas que fosse feita a vontade de Deus e não a minha. Que se fosse para ficarmos juntos, que houvesse uma restauração definitiva do nosso casamento. E se fosse o divórcio, que Deus me desse muita sabedoria para seguir em frente. Dessa vez ele não levou adiante e voltou para casa. Ficou 30 dias e saiu novamente dizendo que queria o divórcio. No dia seguinte, foi na advogada e deu entrada nos papéis. Deixei bem claro para ele e para a advogada que não queria o divórcio e ele que pagaria os honorários, já que ele era o interessado. Durante 30 dias que ficou em casa no mês de abril, nunca passava de 30 dias durante essas indas e vindas. Ele estava mais frio do que das outras vezes. Não se alimentava, não conversava, nem sequer olhava para a minha cara. E tinha a mesma atitude com os filhos. Era como se a casa não existisse. Passei dias terríveis em que achei que eu não merecia toda aquela humilhação e repúdio.
Acertamos a partilha dos bens e no dia 16 de maio de 2023 assinei o divórcio. Primeiro que ele, inclusive. Antes de sair de casa, li o Salmo 121, entrei e saí do escritório da advogada ouvindo louvores. Eu estava muito tranquila e disse para a advogada que aquilo era só um papel, fruto de um coração endurecido e de uma mente perturbada. Em 20 dias, o juiz já havia homologado o divórcio. Todas as vezes que ele saiu de casa, mantínhamos certo contato via WhatsApp sobre assuntos pertinentes aos filhos, mas da última vez foi praticamente contato zero. Inclusive, ele estava mais distante dos filhos também. Até que um domingo ele foi levar os filhos no shopping, em uma cidade vizinha, e me convidou para ir. Eu não fui. E nesse dia ele não parou de falar comigo no WhatsApp. Nem um minuto sequer. Queria conversar, dizia que pelo menos tínhamos que acertar a situação para sermos amigos, que eu não iria entender os motivos dele sobre o divórcio. Conversei com ele na mesma tarde, que foi no dia 25 de junho de 2023, e voltamos a nos encontrar às escondidas, inclusive dos filhos, pois eu não queria me expor nem expor meus filhos sem saber qual seria o desfecho dessa vez. Durante nossas conversas, ele dizia que o divórcio era só um papel, que não iria verbar e ia pedir anulação. Eu mesmo informei que tinha visto na internet que não existia anulação de divórcio. Então ele disse que se fosse o caso, casaríamos de novo. Nessa semana, ele foi na advogada e ela disse que não tinha o que fazer, porque realmente não tinha como anular, que teríamos que viver em união estável ou casar novamente. Mas mesmo assim, ela teve boa vontade e entrou em contato com o cartório, que informou que o fórum ainda não havia enviado o processo para averbação. Então, assinamos um pedido de desistência. Passamos uma semana ainda em casas separadas, pois ele deixava entender que voltaria para casa, porém, no tempo dele. E foi retornando de forma gradual, até que voltou definitivamente no dia 8 de julho de 2023, mesmo dia que começamos a namorar, que foi no dia 8 de julho de 1995. Após 30 dias, o juiz aceitou o pedido de desistência, o processo foi extinto e tudo voltava a ser como antes. Durante esse tempo de deserto, tive crises de ansiedade, desenvolvi síndrome do intestino irritável, tinha crises de diarreia, perdi muito peso e também tive que passar por uma cirurgia da vesícula. Ele também perdeu 12 quilos, pois não comia. Foi um período muito estranho, muito sofrido para mim e para os meus filhos, principalmente para minha filha de 10 anos, que não aceitava a separação. Até hoje não entendo o que aconteceu conosco, pois não havia motivos para chegarmos a esse ponto. Acredito que foi algo espiritual e também uma crise existencial da parte dele. Meu casamento foi restaurado por Deus, pois homem nenhum conseguiu fazê-lo mudar de ideia em relação à separação e divórcio. Muitas vezes pensei em desistir, mas o mesmo dia estava eu orando de novo. Mas Deus é fiel em nossas vidas e não nos desampara. Para a honra e glória do Senhor, primeiro houve minha restauração pessoal e depois nosso casamento foi restaurado. Estou mais próxima de Deus como nunca tinha estado antes e continuo orando para a conversão do meu esposo. Agradeço ao canal da Sol, que acabei descobrindo no meio do meu deserto. Me edificou muito com os testemunhos e orientações, pois até ali me sentia na escuridão e a partir daí vi que tinham muitas pessoas na mesma situação. Olha só, que lindo testemunho. Gente, esse testemunho prova que não há impossível para Deus. Para quem quer saber, a Daniela disse que ele não teve OM, né? Não se tem esse conhecimento. Então pode ter sido assim uma investida dura do inimigo para acabar com a família dela. E nós sabemos que o inimigo ele não cansa de buscar brechas, né, para entrar e destruir a família, tanto que ela começou a ficar ansiosa, começou a ficar mal na época da pandemia e ele usou dessa situação para atrapalhar todo o casamento. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, veio e trouxe a restauração. Então, para vocês que estão desanimados, saiba que o divórcio não é o fim, tá? E olha, não pense que ele queria a restauração do casamento, pois ele não queria. Tá? A gente às vezes pensa, não teve OM, a pessoa quer restauração. Não, a pessoa não quer restauração.
Ele realmente não queria. Mas Deus foi ali transformando a Daniela. Tanto que ela fala que houve primeiro a restauração pessoal para depois a restauração do casamento. Isso foi muito importante porque não há restauração de casamento sem antes ter a restauração pessoal. A gente entender que a nossa família é importante, nós sermos restaurados, o Senhor curar as nossas feridas para nós prosseguirmos. Isso é muito importante. Então, assim, eu agradeço a Deus por esse testemunho maravilhoso. Houve anulação. Isso porque a advogada tinha falado que não tinha jeito, mas os planos de Deus são maiores que o nosso. Tanto que nesse testemunho, a advogada foi atrás, né, dizendo, olha, não tem jeito, mas deixa eu dar uma ligada para ver como que tá a situação. Ligou no cartório e o fórum ainda não havia enviado o processo de averbação. Um processo que saiu numa rapidez recorde, né, 20 dias já estava tudo acertado. Lá o juiz, ele homologou a separação em 20 dias, ou seja, só que não enviou para o cartório, né? Olha os planos de Deus. Deus sabe, a gente se preocupa aqui, mas Deus sabe ali na frente como que vai acontecer a restauração. E, como não havia mandado, eles fizeram, então, um pedido de desistência do divórcio. E esse pedido foi aceito, né, pelo juiz, e houve o pedido de desistência, o processo ele foi extinto. Gente, esse testemunho é maravilhoso. Porque ela ficou angustiada. Eu lembro que quando ela foi assinar o divórcio, ela ficou angustiada, né? Mas assim, que ela não queria o divórcio. Mas ela confiou. Senhor, eis-me aqui. Entregou, né? Entregou o fardo dela para Deus. Senhor, não posso fazer mais nada. Estou fazendo a minha parte. O Senhor faça a sua. E o Senhor fez maravilhosamente bem. Eu digo, o divórcio não é o fim, tá? Para quem assistiu o vídeo anterior, eu falei que eu escrevi, inclusive, um e-book, né, Vencendo o Divórcio, onde tem testemunhos, onde tem orientações, onde tem como lidar com os filhos, onde eu ensino as orações, tem orações para quebra do divórcio, tem oração para restauração do casamento, porque nós vencemos no joelho. Nós vencemos no joelho, tá? É no joelho que se vence. Não adianta a gente pedir, implorar para o homem não tem nada a nos oferecer, mas Deus tem tudo para nos dar. Amém? Que esse testemunho edifique a vida de vocês, que este testemunho venha trazer amor e paz no coração de vocês. E para quem quiser, eu vou deixar o link aqui, é um valor muito acessível. Quem quiser, eu vou deixar aqui embaixo, vocês podem estar conferindo, né, esse e-book, que tem um e-book completo, e esse testemunho também já está escrito, está lá no blog, para quem quiser ler, né, às vezes ler é mais rápido que ouvir, está lá disponível, amém? E que Deus abençoe todos vocês e que tenhamos todos uma linda e uma ótima semana.